E já está connosco Cristina Mota, da Missão Escola Pública. Cristina, muito bom dia. Começar precisamente por esta questão dos telemóveis, a opinião da Missão Escola Pública. Ouvíamos esta manhã, há escolas que têm alternativas para os alunos, mas outras não. Passa por isso mesmo, por estes projetos que podem ser desenvolvidos pela escola em conjunto com alunos? Bom dia, Cláudia, agradeço o convite. Sim, de facto, pensar em alunos até ao 6º ano a levarem telemóvel para a escola, nós até consideramos que não deveria sequer ser tema, não é? Devia ser mesmo proibido. Agora, no que diz respeito à implementação, entendemos que deverá ser algo que deverá vir a nível superior, uma diretiva do Ministério da Educação, pois cada escola poderá entender aplicar uma determinada medida e vamos criar aqui algumas situações diferentes de escola para escola. Mas é, sem dúvida alguma, uma medida bastante importante. Mas é também aqui uma questão que deve começar em casa, Cristina. Também. Mas não podemos deixar ficar ao critério do professor, até pela responsabilidade que existe. Imagine uma turma a deixar toda ela aos telefones junto à mesa do professor, quando no intervalo se levantam para ir buscar o telefone, ficará o professor responsável por um levar o telefone do outro, não pode ser de facto ali naquela hora que vai ser decidido, tomada essa decisão. É um ano letivo que começa aparentemente já com ultrapassada a questão da recuperação do tempo de serviço, mas aqui a questão da falta de professores mantém-se. O Ministério avançou que há 1091 horários por preencher. De que forma é que é possível traduzir este número, tendo em conta que o Ministro da Educação não avançou com números em concreto? Apenas um reparo, a recuperação do tempo de serviço ainda não está totalmente ultrapassada. Existem milhares de professores que não estão a conseguir confirmar os dados na plataforma por estes ainda não estarem introduzidos pela escola. Portanto, ainda que exista um diploma que esteja a prever a recuperação, ela ainda não está a ter lugar na sua totalidade. No que diz respeito aos horários, neste momento a concurso, 1091, quer dizer que já cresceram mais alguns ao final do dia de ontem, onde tínhamos os 1074. Isto representa 131 mil alunos sem professor. A Missão Escola Pública tinha indicado para o início do ano letivo 200 mil. Não estamos longe desse número, até porque estes horários dizem respeito a ofertas de escola. A estes temos de acrescentar os horários que vão para a reserva de recrutamento que vai sair na segunda-feira e que dizem respeito, por exemplo, a baixas médicas. Quando me dirigia para aqui, para o estúdio, ouvi na rádio o Dr. Fernando Alexandre a alertar para a questão das baixas médicas terem de facto aqui um impacto significativo na falta de professores e ser, como ele disse, uma prática corrente dos professores. Ora bem, isto só tem lugar porque a profissão de professor é uma profissão de desgaste. Os professores estão envelhecidos e, de facto, as baixas médicas têm lugar com bastante persistência. Também chamamos a atenção que elas têm lugar por falta de medicina no trabalho. Portanto, muitos professores, por exemplo, não se aproximaram da sua área de residência por não terem tido a consulta de medicina no trabalho. Temos, inclusive, uma associação de professores que está a verificar esta situação e é algo que também se está aqui a lutar. É por esse direito que os professores têm e que poderiam aqui, de algum modo, colmatar também estas lacunas no início do ano. E, Cristina, de que forma é que o Governo pode precisamente ultrapassar esta que é uma das principais questões no ensino público em Portugal? Há aqui algumas medidas que foram aprovadas no que diz respeito ao concurso extraordinário dos professores, mas também o apoio à deslocação. Esta valorização da profissão é essencial para que seja mais atrativa e que possa conduzir a mais pessoas, a mais profissionais a quererem dar aulas? Sim, sem dúvida. Aliás, é uma recomendação do próprio relatório da OCDE que foi conhecido esta semana, a valorização. E essa valorização tem de ser estrutural e tem de ter um impacto maior do que as medidas agora apresentadas. Estas são medidas de emergência. O que nós entendemos é que o subsídio de deslocação, de facto, poderá ter aqui algum impacto. Ele foi aumentado, mas ainda não contempla todo o território nacional. O que nós entendemos é que ele vai deslocar o problema de escolas para escolas. O Sr. Ministro entende que a lista de escolas carenciadas, as tais 169, não deverão ser conhecidas de modo a criar estigma em determinadas escolas. Nós conhecemos o sistema e sabemos perfeitamente que muito em breve vamos ter listas nos blogs, por exemplo, de educação com as escolas e certamente apenas estamos a transferir o problema de um lado para o outro. No que diz respeito ao concurso externo, o concurso externo extraordinário, ele de facto é aqui uma medida, portanto vem contemplar aqui a profissionalização em serviço que nós tínhamos visto, mas também vai criar aqui algumas lacunas, mas que a tempo poderão vir a ser colmatadas. No que diz respeito a outras medidas apresentadas ontem, no plano Aprender Mais Agora, existem medidas positivas, como por exemplo a abolição do projeto
Maia, que teve lugar e que contou muito com a ajuda de 2 colegas fundamentais, portanto, Dália Aparício e João Aparício, que contaram também com outros professores, Paulo Guinote, Ricardo Silva, Paulo Prudêncio, que de algum modo criaram aqui uma petição que juntou mais de 13.000 assinaturas e que entendemos que teve significado na abolição que ontem tivemos conhecimento e que é muito positiva porque vai diminuir a burocracia que existe nas escolas. No entanto, existem também aqui algumas medidas que ontem estavam anunciadas, como, por exemplo, o que diz respeito ao estatuto do professor, ao estatuto do diretor. É algo que nos preocupa e ainda que algumas medidas sejam positivas, como a revisão do regime de inclusão ou então os planos de inovação, e claro está, sim, a carreira docente, existem outras que nos preocupam e que o Ministério terá de estar atento para não ter os professores na rua novamente. Cristina, conseguimos ver agora na imagem uma carta que a Missão Escola enviou ao Ministro da Educação. De certa forma fazem também aqui um elogio, tendo em conta todo este processo de negociação, mas falam em clima de menor tristeza, mas que não chega a ser alegria. Explicar aqui esta questão, mas também apontam 2 problemas que consideram que deve ser de premente resolução, a falta de professores, mas também aqui a questão da diminuição dos conhecimentos dos alunos. Sem dúvida, temos 2 problemas estruturais na escola pública. A falta de professores, que depois condiciona ao outro, mas também a diminuição dos conhecimentos dos alunos, que tem vindo a ser mostrado nos estudos internacionais, como os estudos PISA. Nós, portanto, respondemos, no fundo, à carta do Dr. Fernando Alexandre, que enviou a todos os professores. Nós também entendemos por bem desejar-lhe um bom ano letivo, neste que para ele é o primeiro, pelo menos no início é o primeiro, para nós é mais um de muitos anos letivos, do qual já temos muita experiência. Indicamos algumas medidas, portanto é uma carta, nós chamamos-lhe agridoce, no sentido que o Dr. Fernando Alexandre tem um discurso diferente do ministro anterior e apresenta pelo menos algumas medidas que nós entendemos positivas. Mas é preciso passarmos de teoria à prática. E o Dr. Fernando Alexandre também se tem de recordar que os professores são uma classe que está muito desconfiada, que tem sido muito maltratada ao longo de muitos anos e que, de facto, são precisos aqui mais tempo e mais medidas para conseguir não perder os professores, como nós também fazemos questão de referir na carta. Cristina Mota, muito obrigado. O ano letivo que começa hoje e esperam-se naturalmente mais informações por parte do Governo, tendo em conta a falta de professores. Muito obrigado. Obrigada.